tarde, turminha do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja, tá bem. Então, nós vamos começar agora a parte 2 da unidade 3, tá? A parte 2 da unidade 3, dando sequência na Guerra Fria, tá? Nós vamos ver agora as revoluções que aconteceram por conta da União Soviética, tá? Então, nós vamos ver que guerras e revoluções que ocorreram nesse período levam a um processo de descolonização, tanto da África quanto da Ásia. E também algum momento também na América, tá? Devido a diversos fatores, como o enfraquecimento econômico dos países dominados tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética, as pressões da opinião pública internacional que aderiram à causa do anticolonialismo e vão favorecer as lutas emancipacionistas. O primeiro caso que nós vamos ver vai ser a Revolução Chinesa, a Revolução Socialista na China. Vejam bem, a situação na China já estava meio esquisita no início do século XX. Em 1911, o último imperador Peng foi deposto e foi proclamada a República da China. Só que essa república não resolveu o problema da região, que continuava sendo dominada por várias potências estrangeiras. Então, vários grupos dentro da China começam a disputar o poder, tá? Entre esses grupos, nós vamos ter um liderado por Mao Tse-tung e outro por Deng Xiaoping. Bem, acontece que nesse meio termo acontece a Segunda Guerra Mundial. Momento Segunda Guerra Mundial, para tudo, os chineses vão se unir para se libertar do domínio japonês que invadiu o território chinês. Terminou a Segunda Guerra Mundial, os chineses conseguem expulsar os japoneses de seu território e aí eles voltam ao problema interno. O problema interno vai ser a disputa interna entre Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Os comunistas liderados por Mao conseguem tomar o poder e aí implanta o comunismo na China. Esse comunismo vai prevalecer até 1976, que vai ser a morte de Mao, quando Deng Xiaoping assume o governo e mantém a política comunista, mas abre a economia para o capitalismo. Outro assunto vai ser a independência da Indochina e do Vietnã. Moçada, a Indochina vai ser liberta por Ho Chi Minh. A região, hoje conhecida por Vietnã, conhecida por Indochina, se libertou da França em 1954. Mas o território acabou dividido em duas partes, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A parte norte passou a ter o apoio, ou quer dizer, a influência da União Soviética e da China. E a parte sul passou a ter todo o apoio, toda a influência capitalista norte-americana. Bem, aproveitando-se que estavam muito mais próximos da União Soviética que dos Estados Unidos, o Vietnã do Norte resolve invadir o Vietnã do Sul e tenta unificar o país. Esse momento vai ser extremamente tenso e o Congresso norte-americano autoriza uma declaração de guerra contra os Vietcong. Vietcongs eram os conhecidos vietnamitas do Norte. A Guerra do Vietnã
vai durar 10 anos, vai causar muitas mortes, tanto para os norte-americanos quanto para os vietnamitas. Os Estados Unidos vai usar armas químicas e isso começa uma pressão internacional contra os Estados Unidos, principalmente dentro dos Estados Unidos. E aí, por pressão, o Congresso norte-americano exige que a guerra se encerre. Em 1975, os Estados Unidos tiveram que se retirar do Vietnã, totalmente derrotados. O país acabou sendo unificado. Foi a primeira grande derrota norte-americana. Tá? Gastou muito dinheiro, não levou absolutamente nada. Outra revolução vai acontecer na América. Tá? Na América, nós vamos ter a Revolução Cubana. Nós vimos que Cuba era um protetorado norte-americano, só que em 1956 e 59 começou um movimento liderado por Ernesto Che Guevara e Fidel Castro. Vejam bem, o que eles queriam? Eles queriam se afastar da dominação norte-americana, ou melhor, melhores condições de vida para a moçada local. Tá? Então, essa revolução teve sucesso e o novo governo implantou uma série de mudanças que desagradaram demais aos Estados Unidos. E em 1962, os Estados Unidos tentou invadir a ilha de Cuba, mas fracassou. Aí, para se proteger de uma nova tentativa, Fidel Castro, que era o governante de Cuba, começa a buscar uma aproximação com a União Soviética, porque os norte-americanos também boicotaram a economia cubana, tá? Então, não restou aos cubanos outra alternativa a não ser buscar o apoio soviético. Por conta disso, o governo de Washington declarou e reagiu declarando um bloqueio naval, tá? E a retirada imediata dos mísseis soviéticos que tinham sido implantados em Cuba, logicamente apontados para Washington, tá? E a tensão ficou extremamente grave no período e, sob a supervisão da ONU, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos se comprometeram a retirar também as suas tropas da Turquia. Esse fato da Revolução Cubana foi solucionado momentaneamente. Outro processo vai ser o caso da Guerra da Coreia. Durante a Guerra Fria, de novo, a Coreia dividida em norte e sul, e ficou estabelecido que por volta de 1950 haveria eleições gerais para a reunificação do país. Só que os coreanos do norte, de apoio socialista, invadiram a Coreia do Sul, que tinha o apoio dos Estados Unidos, e para evitar que uma nova guerra acontecesse na região, a ONU vai interferir e vai, depois de várias negociações, fica estabelecido que o paralelo 38 será a fronteira entre os dois países, e a Coreia continua dividida em dois países, aliás, como é até hoje, tá? Esse processo ainda não foi resolvido. Continua dois países, Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista. Bem, moçada, faça os exercícios da página 454 e 458 e até a próxima aula. Beijos!